Me chamo Marcela Cunha e integro a equipe de qualidade da Softex. É com muito prazer que damos início ao MPS Talks de hoje, sempre trazendo temáticas que estão moldando o nosso mundo coletivamente, apresentando pesquisas e ideias relacionadas à tecnologia e explorando como elas se conectam. E hoje temos como convidado o mestre Carlos Barbieri, que trabalha com dados e processos desde 1971, é autor de 4 livros, trabalhou na CEMIG por quase 3 décadas e hoje se dedica ao desenvolvimento de treinamentos e consultorias para grandes empresas. E hoje o nosso tema é governança e uso ético de dados. Lembrando que estaremos aqui todas as quartas-feiras, às 13 horas, com exibições de 30 minutos. Preparem suas perguntas, pois abriremos espaço para interações ao final da apresentação. Seja bem-vindo, Carlos. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado, Softex. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Carlos, agradeço imensamente o aceite do convite e quero te desejar uma boa apresentação. Muito obrigado. Um abraço aos amigos da Softex aí, do MPS, que eventualmente estejam aí, né? Eu vou falar em 30 minutos, tentar ser bastante conciso aqui, né? O uso ético dos dados, que é um dos temas de governança de dados hoje. Bom, eu não vou me apresentar, você já me apresentou, meu nome é Carlos Barbieri, e eu mexo nessa área de dados já há muito tempo, sou autor de 4 livros nessa área. Bom, o que é importante da gente começar, aqui tem um pessoal de processo, né, que é a grande maioria, provavelmente, dos que estão assistindo, né? É interessante a gente observar que existe uma dualidade entre processos e dados, né? Esses 2 elementos aí são irmãos siameses e eles caminham juntos desde da invenção do primeiro computador, lá pós-guerra, ali nos anos 49. Então, e o detalhe é que nunca houve um certo equilíbrio de olhares, né, para dados e processos, sendo que processos, na realidade, ficou mais na lupa de toda a empresa, né, todas as empresas e dentro da empresa, de toda a empresa, exatamente quando os japoneses, na época da pós-guerra, eles estabeleceram os conceitos de qualidade total e começaram a surgir os primeiros elementos para você trabalhar os processos, né? A primeira ISO foi em 1949, já foi até antes um pouco, 1947, foi até antes um pouco, né? E os dados sempre ficaram meio que à deriva, assim, sempre com uma visão de menor valia, embora os dois fossem irmãos siameses. Se a gente analisar, por exemplo, uma receita culinária, você vai ver que a receita culinária é uma metáfora ótima para você vislumbrar o que são processos, que são os passos que você deve cumprir, e o que são os dados, que são aqueles elementos, ingredientes e temperos que você coloca, e o prato final também é um dado. Então, a área de dados ela começou a ter uma certa visibilidade maior comparada com a área de processo, a partir de 97, quando começaram a aparecer os primeiros conceitos de Big Data, né? Então, apareceu o DAMA DMBOK, que é a referência mundial em gestão de dados, que é o Data Management Association. E então eles apareceram em 97, a primeira versão do DAMA DMBOK apareceu em 97, em 2009, desculpe, e o DAMA DMBOK versão 2 apareceu em 2017. Isso, se você comparar, você vê que a preocupação com dados ela aconteceu um pouco mais tardiamente, se comparada com o processo. Hoje, as empresas todas acordaram para esse momento, né? Então, todo mundo fala do data literacy, data driven, data technology, enfim. Hoje o conceito de dados passou a ser
um ponto fundamental dentro de todas as empresas. Então, isso aqui é só para emoldurar o que eu já tinha falado, uma certa, uma certa prevalência inicial quando os computadores foram inventados sobre o tratamento de processos e não com a mesma intensidade o tratamento de dados. Eu falei para vocês aqui dessa metáfora da receita, né? Então, os dados são fundamentalmente os ingredientes dela e o prato final também é um dado e os passos, né, o how to, são os elementos de procedimentos, que são os processos. Hoje, como eu falei, todas as empresas estão voltadas para serem data-driven, ou data-driven, data-oriented, data literacy, transformação digital. Esses são os vocábulos da moda, né? Então, essa aqui é uma pesquisa que eu trouxe para começar a alavancar esse tema, uma pesquisa que saiu agora em fevereiro de 2020, de 2021, né? Agora um mês e pouco atrás, 2 meses, que pesquisou junto às Fortune 1000, né? E basicamente a essência da pesquisa foi por que é tão difícil se tornar transformar uma empresa numa orientação data-driven? Por que é tão difícil become a data-driven company, uma empresa se tornar data-driven? Né? Ou seja, e a pesquisa, a resposta da pesquisa mostrou exatamente um ponto fundamental, que é a cultura, que no fundo vem alinhavado com aquele ponto inicial da origem, lá dos anos 40, quando os computadores foram inventados, quando os dados foram observados com uma certa leniência comparado com os processos. Então, essa pesquisa foi feita sobre as 1.000 maiores empresas do mundo, né, da Fortune 1000, e só blue chips ali, como blue chips como American Express, Bank of America, Anthem, Bristol, enfim, só grandes empresas, né? E a grande resposta que apareceu foi que, na realidade, as empresas estavam tendo a dificuldade de tornar as suas respectivas organizações data-driven exatamente por conta da cultura. Não era tecnologia. Tecnologia, elas têm dinheiro para comprar, né? E cultura você não compra com dinheiro, né? Cultura você vai fazendo de uma maneira muito cuidadosa, vai fazendo a tessitura daquele aspecto cultural para que você consiga fazer a mensagem chegar a todos. E aí tem essa frase do Peter Drucker, que é muito significativa, né? Ele fala que a estratégia que você possa ter, ela vai ser sempre engolida pela cultura no café da manhã do dia seguinte. Ou seja, não adianta você definir uma estratégia da sua empresa ser orientada a dados se a cultura para aquilo não foi costurada, estabelecida e, de certa maneira, alimentada. Então, hoje é muito comum, hoje o tema que se fala muito é Data Governance, governança de dados, né? Então, a governança de dados, ela tem, no fundo, a governança de dados definida de maneira simplificada, é você controlar os dados que você tem dentro da empresa, saber quais dados existem, aonde que esses dados estão, quem são os principais responsáveis, os consumidores, enfim, é o óbvio, é você saber exatamente a respeito desse elemento que é um grande ativo hoje das organizações, que são os dados. Então, dentro da governança, esse ponto de segurança e privacidade sempre foi um ponto que já era cogitado como elemento importante de se observar, né? E agora surgiu o aspecto dos conceitos éticos, né? A ética no uso dos dados passou a ser algo que até então não estava sendo observado, né? E agora, com a legislação crescente que está tendo, né? Hoje o mundo está sendo legislado e várias regulações estão sendo implementadas. Na Europa tem o GDPR, no Brasil tem o LGPD, nos Estados Unidos tem o CCPA da Califórnia, tem o estado de Virgínia, entrou a semana passada, aprovou na semana passada a legislação sobre o uso de dados. Então, com essas legislações, o aspecto ético passou a ser mais observado, porque existe uma diferença
né? Ética é um conceito cultural. O que pode ser antiético para uma determinada sociedade não é antiético para outra sociedade. Então, agora a ética está se incorporando, digamos, aos aspectos mais legais, e por isso que as empresas também passaram a observar esse ponto, né? Quer dizer, os aspectos éticos no uso dos dados. Então, é, a diferença entre a ética e a privacidade, né? A privacidade e a segurança são garantias mais ou menos legais, como eu já falei, você tem obrigações de cumpri-las, e a ética é normalmente um código mais voluntário. Quer dizer, se uma pessoa fura a fila do supermercado e você está tá lá no seu lugar e uma pessoa fura a fila, ela não está fazendo uma transgressão legal, ela está fazendo uma transgressão ética, né? Ela não pode ser presa por aquilo, embora ela vá ser é, criticada por aquela ação, mas aquilo não é ainda um aspecto legal. A ideia é que, nos próximos anos, talvez 22, 23, esses aspectos de ética nos dados, né, serão cada vez mais consolidados e exigidos, né? Então, e uma das preocupações que acontece aqui, com relação ao aspecto ético, é exatamente o aspecto do uso intensivo e crescente da inteligência artificial. Inteligência artificial, falando de maneira bastante generalizada, inteligência artificial é você ensinar a máquina a tomar decisões por ela, né, baseada em coisas que você ensina, em algoritmos, em propriedades matemáticas, estatísticas, algoritmos extremamente sofisticados hoje, e aí a máquina é capaz de tomar decisões próprias, baseado nas informações que você nutre a máquina, né? Aquelas que você nutre a máquina. Então, em 2023, há uma perspectiva de que as empresas terão que ter, além dos seus controles naturais sobre os dados, também o controle sobre a inteligência artificial. Porque a inteligência artificial, ela é, como eu disse, ela é abastecida por dados que integram os modelos que tomam decisão, e essa inteligência artificial, ela é um elemento probabilístico, ela não é um elemento determinístico, porque dependendo dos dados que você colocar na máquina, ele pode inferir, por exemplo, que o Barbieri é um potencial inadimplente num empréstimo, né? Por dados que, a meu respeito, que foram levantados e colocados dentro da máquina, então eles poderão inferir, entre outras coisas, que eu sou um potencial inadimplente e, portanto, vão elevar a taxa de juros ou não vão me dar um empréstimo e tal. Então, esses aspectos relacionados com a ética, eles estarão dentro desse novo escopo, né, de governança. Provavelmente já está começando, mas há a perspectiva de que isso se enfatize muito mais, seja enfatizado muito mais em 2023. Né? Dentro da própria legislação brasileira também, que é a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, o artigo 20 também já trata dessas decisões automatizadas, né? Já estão com um certo grau de cuidado com relação a isso. Então, eu costumo dizer que, além de você olhar os dados agora, você vai ter que observar os algoritmos que estão sendo usados para que a máquina se torne cada vez mais inteligente, e os resultados desses algoritmos deverão ser também avaliados. Vai ter um QA de algoritmo, coisa desse tipo, para falar um linguajar todo nosso, né? A ética já é hoje, dentro do conceito da literatura de informática, a ética nos dados já é um elemento muito comum. Você pode observar aqui através de inúmeros livros, né? Os países já estão se movimentando nessa direção, né? Então, o, a, por exemplo, o Reino Unido já tem orientações sobre tratamento ético de dados nos órgãos públicos. Então, tudo isso está crescente, e por isso a gente está desenvolvendo esse tema aqui, que é exatamente a ética, né, no uso dos dados.
Até a nossa sociedade já está sendo sensibilizada, né? Se vocês observarem dentro do Netflix, tem 2 documentários que falam sobre isso, né? O The Great Hack, que fala sobre a privacidade hackeada, e o Dilema das Redes Sociais, que é o Social Dilemma, que também é um outro documentário que já tangencia esse assunto relacionado com os aspectos éticos dos dados, né? As regulações, como eu falei, estão chegando e elas, cada vez mais, elas serão um elemento de controle a respeito não só mais da segurança e da privacidade, mas também dos aspectos éticos dos dados, né? Então, o aspecto ético deverá ser observado em vários tipos de aplicações que a inteligência artificial tem hoje, por exemplo, aquela que eu exemplifiquei, análise de risco de créditos e empréstimos, detecção de fraudes, previsão de demandas, análise de combinação de produtos comprados, quem compra esse, compra aquele, é muito comum, a gente chama de market basket isso, né? Análise de semelhança de documentos, inteligência artificial suficiente para verificar que 2 documentos são 95% iguais. Sentiment analysis, que é um outro tipo de, de tratamento de inteligência artificial hoje, né, que a detecção, esse é mais sensível, né, que ele é a detecção de comportamento em redes sociais, é, analisando possíveis sinais de depressão, de suicídio, de preferências, de discriminação, enfim, tem um conjunto de elementos que formam esse arcabouço ético, né, que é extremamente sensível, e hoje tem um conjunto de ferramental capaz de fazer essas inferências, né? Então, nas análises preventivas também médicas, de planos de saúde, os planos de saúde analisam cada um dos seus participantes para verificar qual é a probabilidade de reincidência de hospitais, né, de internação, a reincidência criminosa também, a polícia usa já com um certo grau, né, e isso tudo envolve aspectos éticos, porque tem raça, tem gênero, tem etnia, tem um conjunto de pontos que deverão ser observados. Só para dar um exemplo real aqui, alguns exemplos reais de comprometimentos éticos, né, que aparecem. Isso aqui normalmente está disponível na internet, né? Esses mugshots, eu não sei se vocês já ouviram falar, mugshots são sites que são absolutamente livres nos Estados Unidos, eles não são ilegais, são legais, e eles trazem um conjunto de informação a respeito de pessoas que eventualmente causaram determinadas pequenas infrações antes de terem sido julgados, eles estão lá. Então aqui você está vendo aqui está o Frank Sinatra, tem o Bill Gates, aqui tem o Larry King, que morreu recentemente, aqui tem o Justin Timberlake, aqui tem a atriz aqui, sumiu ali em cima. Isso para mostrar para vocês o contexto que existe de uma certa liberdade dos dados, né? Tem notícias desse tipo, a inteligência artificial detectando gays através de fotografia, isso tem uma sensibilidade muito alta, filmes pornôs com o rosto de pessoas importantes e tal. Então, isso tudo, o MIT criou a primeira inteligência artificial psicopata, né? Então, tudo isso tem esse aspecto. O mundo hoje já está muito voltado, muito focado dentro desse conceito, né, de aspectos de evitar constrangimento e tal. Isso aqui foi um exemplo que aconteceu também em Massachusetts. O governador de Massachusetts permitiu a liberação dos dados que foram dados de uma pesquisa sobre saúde, eram dados anonimizados, ou seja, você não sabia quem era quem, você só tinha algumas informações, além das doenças, das características dos tratamentos, você tinha zip code, data de nascimento e sexo, que por si só não são elementos que permitem a identificação unívoca de uma pessoa, né? Nem o zip code, que é o CEP, nem a data de nascimento, nem o sexo desses segurados. Só que aí apareceu uma grande pesquisadora no MIT, chamada Latanya Sweeney, ela desenvolveu junto com seus alunos os algoritmos que acabaram mostrando que mesmo com a anonimização dos dados da população toda de Massachusetts, ela conseguiu chegar em
na ficha médica do governador. Quer dizer, o fato de estarem anonimizados, quer dizer, você ter o zip code só, data de nascimento e o sexo, não foi suficiente para você preservar o aspecto ético, né? Então, esses dados acabaram sendo mostrados, e aí as pessoas perceberam que estava público um conjunto de informações a respeito da saúde da população de Massachusetts. O resumo da ópera aqui é que, na realidade, nós vamos ter essa corretude dos dados e algoritmos, eles vão ser elementos, a partir de agora, né, presentes em todas as áreas de dados, né, com o devido cuidado associado com o aspecto do tratamento ético. Tá certo? Então, não somente os dados, mas também a coleta dos dados, a qualidade dos dados, os algoritmos, a origem, etc. Né? Então, na realidade, a governança dos dados, dos algoritmos e dos resultados, ela vai ser um balizador, né, a respeito desses princípios. Então, você vai ter políticas que definem o que são coisas éticas dentro do uso dos dados, define padrões, né, procedimentos, papéis, performance. Então, você vai ter um conjunto de, de, de regras, né, vai ter um regramento organizacional para que esses aspectos de dados, com relação vamos dizer, a tangência da ética, seja observada. Certo? E aqui eu caminho para o final, porque são 30 minutos só, eu não sei exatamente quanto mas eu estou tentando fazer de uma forma que não quebre o protocolo, e aí nós podemos discutir depois coisas que, se ficarem interessadas, né, a gente pode discutir, mas esse é o aspecto mais importante que se tem hoje em termos de visão dos dados, acoplado com segurança e privacidade, é exatamente esse aspecto de ética nos dados. E isso tem um fator fundamental, que são as pessoas, né? Aquela cultura de se trabalhar os dados, né, devidamente, né? Ela é e que veio com aquela herança anterior, lá do início dos computadores, onde os processos eram mais observados e mais bem cuidados do que os dados, ela é tão presente, né? Eu trabalho em consultoria nisso, mas é tão presente hoje nas empresas, né, que as empresas só agora estão acordando para esse aspecto de que os dados são elementos que devem ser também gerenciados, governados e, enfim, controlados. O Dama DMBOK tem um capítulo, o capítulo 17 do Dama DMBOK, que é o principal framework de dados do mundo, né, aquele que é seguido por quase todos. O capítulo 17 traz exatamente esse aspecto do desafio cultural, né, que é o que a gente encontra, que é, de novo, a herança, aquilo que nasceu lá nos anos 49 e tal, quando foram criados esses primeiros elementos entre processos e dados. E dentro desse aspecto cultural, né, o grande elemento é o peopleware, né, são as pessoas, né, não só dentro dos dados, mas também dentro de processos. A gente vivenciou isso com MPS, e agora com dados eu estou vivenciando isso diretamente, que é o fundamental é as pessoas estarem envolvidas, estarem engajadas, estarem colaborativas, para que isso possa acontecer. A diferença que tem agora é que agora tem legislação, né? Tem o aspecto das leis que estão chegando. No Brasil, esse aspecto de legislação, a gente entende que ele seja, às vezes, igual a fita crepe, né? Às vezes tem fita crepe que pega e tem fita crepe que não pega, né? E a legislação no Brasil também tem um pouco desse sabor. Então, há uma expectativa
para se entender como é que essas leis, a legislação sobre dados, e na qual esse aspecto ético estará também sendo considerado, qual vai ser o peso, a densidade com que elas serão aplicadas no Brasil. Né? Essas leis de proteção de dados, elas já estão sendo aplicadas, elas não estão sendo, as empresas não estão sendo punidas nesse particular, né? Ainda, isso vai começar a partir de agosto desse ano, né? Aí sim vão ter as punições pecuniárias e tal, multas e tal. Até esse momento, as empresas estão sendo observadas. É claro que a pandemia afetou isso aí tudo, mas espera-se que quando essas coisas se regulem, né, se transformem em, em legislações normais, isso tudo seja observado com cuidado. Né? E o people, eu volto a falar, é o elemento mais importante. Né? Ele é o elemento definidor da cultura. Né? Quer dizer, para você ter cultura, você tem que fazer essa transformação no people. E na governança de dados, a gente fala também que governar os dados, controlar os dados, ter esse management sobre os dados, é menos governança, é menos os dados e são muito mais as pessoas, né, que são os elementos fundamentais. Então, essa que é a mensagem que eu gostaria. Eu estou cronometrando aqui, cheguei acho que 25 minutos, né, e eu estou deixando para que a gente, quem tiver disponível a discutir as perguntas, eu estou à disposição. Queria agradecer isso, agradecer aí ao convite da Marcela, do pessoal da Softex, né, pela possibilidade, e muito obrigado, estou à disposição. Carlos, nós que agradecemos, assim, muito bacana essa temática que você trouxe aqui. Eu tenho certeza que vai dar bastante pano na manga para discussão, até mesmo porque quando você fala de privacidade de dados e segurança de dados, assim, o que parece é que a segurança ela nunca vai ser total, e ao passo que a segurança nunca vai ser total, a privacidade também não tem como seguir nessa mesma linha, né? Sempre um risco que a empresa e as pessoas correm de terem seus dados, enfim, liberados ou divulgados de alguma forma, né? Sem dúvida. A Ana Regina fez uma pergunta aqui, primeiro ela elogiou, né, a sua palestra. Um E abraço para a Ana Regina também, essa amiga. Ana Regina é uma pessoa especial aí, né? muito, ela ajuda a gente muito aqui no nosso programa. Acho que a Elaine também está aí. Eu vi, pelo menos rapidamente, eu vi alguns nomes que me são muito gratos. Né? São pessoas que trabalharam comigo lá no MPS. Daí a Ana perguntou assim: quais têm sido as maiores preocupações das empresas? Estão indo na direção correta? É uma boa pergunta. Na realidade, nesse momento, a grande preocupação das empresas com relação a dados, né, não é o aspecto ético. O aspecto ético ainda chegará daqui a um tempo. Né? Há o aspecto de segurança que está sendo motivado por conta dessas legislações que estão chegando. Né? Mas, como eu falei, a legislação na Europa ela é leonina, ela é dura, as empresas acabam tomando multas de milhões de euros. Né? Na Europa já está vigorando, no Brasil ainda não tem não está vigorando esse aspecto. Né? Mas, nesse momento, as empresas ainda estão com uma visão um pouco leniente com relação aos aspectos de segurança não segurança, mas a privacidade e o aspecto ético. Eles estão, as grandes empresas, a maioria delas, tenta, através daquela cultura data-driven, elas estão muito focadas no consumo dos dados.
elas estão atentas à competitividade que o dado está permitindo que as empresas tenham. Então, as empresas que melhor tratarem os dados, que tiverem cientistas de dados, hoje se você observar o papel que está sendo mais solicitado, né, é o cientista de dados, o engenheiro de dados. As empresas estão muito preocupadas com o aspecto de consumo mais rápido, ou seja, porque como o volume de dados que está aparecendo, ele n-plica a cada ano, o volume de dados da sociedade como um todo, ele está se eneplicando, n você pode colocar aí 2, 10, 15 vezes, as empresas estão muito preocupadas no consumo dos dados. Ou seja, em facilitar o consumo, em agilizar o consumo, para que o consumo consiga trazer melhorias de negócio. Né? Porque uma empresa vive da melhoria dos seus negócios. Então, nesse momento, o grande elemento que está sendo observado é o aspecto de agilização do consumo. Então, eu até brinco nos cursos que eu dou de governança, existe uma balança que é a balança com. É controle e consumo. Tá certo? Mas o consumo hoje está tendo uma certa priorização em função da competitividade que o mercado tem cada vez mais leonino e que os dados oferecem oportunidades de inovação que as empresas nunca tiveram. Então, não é bem o aspecto de controle. Controle está sendo observado, mas aspecto de consumo é o elemento mais vigente hoje nas empresas. Carlos, no sentido do que você acabou de falar, recentemente eu vi numa palestra da Singularity, eles falando a respeito de dados genéticos, né? Que os testes de DNA estão ficando cada dia mais acessíveis, né? E que no futuro muito próximo esses dados esse mapeamento seria gratuito por conta do valor agregado desses dados para pesquisas e desenvolvimento de medicamento e outras coisas assim. Eu queria saber se existe já alguma legislação a esse respeito, se você tem alguma informação complementar nesse sentido. Na realidade, todas essas legislações que estão sendo colocadas, né, GDPR na Europa, LGPD no Brasil, CCPA na Califórnia, enfim, todas elas têm um foco muito especial em cima do que eles chamam de dados de pessoas naturais. Né? Na realidade, essas leis todas elas estão preocupadas com os dados das pessoas físicas, tá certo? Não é dado da pessoa jurídica. Então, o LGPD está preocupado com os meus dados, com os seus dados, Marcela, com os dados da Ana Regina. Então, são os dados, o que a gente genericamente chama de pessoas naturais. Então, todos esses dados, e aí inclui dados sensíveis, esses dados têm alguns que são categorizados com um grau de sensibilidade muito alto. Tá certo? E aí, por exemplo, esses dados de natureza genética, dados de doenças, dados de tratamentos, esses têm uma visão bastante estrita sobre o uso e o consumo desses dados. Pelo menos é o que as leis estão definindo. Esses dados genéticos estão encaixados dentro disso. Entendeu? Então, as leis já trazem em si vetores para que isso seja aplicado, tá certo? Qualquer que seja o dado que diga respeito a você, a mim, qualquer que seja o dado, ele estará protegido por essas leis. O problema que eu sempre cito é entender o quanto essas leis pegarão como num país como o nosso. Tem leis aqui que você sabe que são leis que acabam sendo vamos dizer, de certa forma dribladas e tal, e há uma certa condescendência com relação a elas. Mas, de maneira geral, as leis trazem esse contexto de proteção estrita de dados pessoais, onde se inclui os genéticos, doenças e tal. Entendi, não estão restritos aos dados digitais, né? O conceito é um pouco mais amplo. Não. Se a empresa, no arquivo
não somente dados digitais. A lei não é para dados digitais. A lei é para dados de pessoas naturais, né? Se você, num condomínio, você coleta, por exemplo, as informações genéticas, vamos dar um exemplo exagerado, né, de doenças dos moradores, você tá, de certa maneira, infringindo a lei do LGPD, mesmo que você colete isso na mão. Agora, Entendeu? já trazendo um pouco para o lado da ética, quando você pensa nesse caso específico da genética, que de repente um estudo genético em massa poderia gerar inputs e a cura de várias doenças, remédio para milhares de doenças. Como é que você enxerga a questão do benefício, da privacidade? Isso aí é uma Como é que é pergunta essa. clássica. Isso é uma pergunta clássica, Marcelo. Existe uma visão, né, normalmente vindo da ciência, né, do pessoal mais da ciência, né, que não é a favor de controles muito rigorosos sobre os dados, exatamente por conta disso que você falou, tá certo? Então, por exemplo, existem algoritmos que todo mundo entende, a maneira que o computador trabalha. Existem algoritmos para fazer análise de dados, que são algoritmos que chegam num resultado final e você não consegue fazer a engenharia reversa daquele algoritmo para saber como é que ele chegou naquele resultado final. Você entendeu? Dando aquele exemplo de inadimplência do Barbieri, né? Por exemplo. Então, eu vou lá, peço um empréstimo, eles analisam meus dados e aí falam assim, olha, o Barbieri tem 75% de chance de ser inadimplente, ele não vai pagar esse empréstimo. Então, tem algoritmos que permitem que você chegue, se você questiona, né, aí eu posso chegar lá e questionar, falar, escuta, eu fiquei sabendo, ou me falaram, ou eu fui informado de que eu fui preterido por uma tomada de decisão algorítmica ou por uma tomada de decisão computacional. Tá certo? É, os algoritmos, alguns deles são facilmente convertidos no ponto de origem, ou seja, você chega a entender como é que ele chegou à conclusão que o Barbieri é potencial inadimplente. Ele pode ter feito alguma comparação lá, algum momento e tal. Agora, tem algoritmos que não. Então, esses algoritmos que não permitem, esses que são o foco da grande preocupação. Tá certo? Porque se porventura o uso desses algoritmos levar a um resultado que não seja explicável, explainable, como eles falam, você vai ter uma dificuldade legal. Entendeu? E então a ciência questiona isso, né? Quer dizer, não, será que a gente tem que explicar tudo? Tá certo? Então, essa fronteira da sua pergunta entre a ética e o desenvolvimento que o tratamento de dados permite, ela é tênue. Ela existe isso, existe uma... Entendeu? Então, as empresas vão ter que estar num balanço aí entre esses dois pontos. De tal maneira que... Então, por exemplo, os Estados Unidos, eles recomendam, o Departamento de Defesa americano, né, quem já ouviu falar isso, o Departamento de Defesa americano ele trabalha com tecnologia 5 anos na frente. Então, nesse momento, o Departamento de Defesa americano já estão sabendo o que vai ser consumido daqui a 5 anos com altíssima probabilidade. Tá certo? Então, eles já vão colocando certos graus de observação naquele tipo de tecnologia, na medida que ela começa a aparecer para a sociedade. Então, o Departamento de Defesa fala. Então, o Departamento de Defesa, por exemplo, sugere que não se use algoritmos que sejam desse tipo inexplicáveis. Você está entendendo? Exatamente para evitar esse impasse de você chegar e a empresa falar, olha, eu não sei por que eu cheguei à conclusão que você é um potencial inadimplente. Inadimplente até que é um problema meio tranquilo de você absorver, né? Mas tem outros fatos, outras análises que podem levar a determinados tipos de constrangimento, tá certo? Que você tem que explicar isso de uma forma razoável. Olhe, a lei
define que você tem o direito de saber isso. A LGPD, a lei brasileira, que foi copiada, baseada na lei europeia, ela define. Você tem o direito de saber o porquê que tomaram essa decisão. Chegou-se a essa conclusão a seu respeito. Você tem o direito, isso faz parte da lei. Então, é um lado aí cinzento entre a ciência, a privacidade, o avanço, os ganhos da sociedade, tudo isso faz parte do desenvolvimento. E assim, isso vai se sedimentando à medida que a sociedade vai evoluindo no uso Exatamente. desses dados e as conversas Exatamente. também vão acontecendo, né? Exatamente, entendeu? À medida que as jurisprudências vão sendo definidas, né, pela lei, pela legal, pela corte, né? Entendeu? Então, na medida que aquilo for sendo definido daquela forma, você vai ter sedimentado um pedacinho a mais do que é bom fazer em termos da sociedade. Certo? Então, nos Estados Unidos já está avançado nisso, esses algoritmos automáticos que estudam probabilidade da pessoa reincidir no crime, eles são usados na medida em que o juiz vai sentar para poder fazer mas todos eles evitam de colocar elementos que possam ser elementos que levem para um bias, levem para uma tendência. Né? Entendeu? Como, por exemplo, filhos de mãe solteira, Filhos seriam... de mãe solteira, pessoas da raça negra, imigrantes dentro dos Estados Unidos, latinos, entendeu? Essas coisas vão... Quer dizer, nem tudo pode ser filtrado, né? Porque senão você não julga nada. Mas essas coisas são cuidadosamente observadas. Então, sexo, gênero e raça, esses dois, normalmente, eles não entram. Entendeu? Esses dois normalmente não entram. Mas aí tem outras consequências, que a pessoa de baixo nível social, de não ter emprego e tal, pode tender a ter maior incidência de crimes, não necessariamente, mas pode ser. E essas pessoas normalmente estão nessa faixa social, são pessoas que aí tem uma certa etnia, um certo tipo de caracterização. Poxa, muito bacana esse tema, né? Assim, eu Muito, acho que dá conversa para um dia inteiro, né? sem Sem dúvida. faltar assunto. Olha, Carlos, muito obrigada pelas reflexões, assim, foi super bacana. Essa Eu, temática, assim, eu acho que é muito pertinente e vai muito além do programa MPS, né? Uma temática que pode ser refletida por todos, né? Por toda a sociedade, aliás, deve ser uma reflexão social mesmo. E aí, verdade. quero te agradecer e lembrar a todos, né, que no dia 14/4 nós teremos mais uma edição com a participação do Rodrigo Santos. Ele vai falar sobre ecossistemas de software na indústria. Te agradeço mais uma vez, né, por dividir conosco os seus conhecimentos. Também agradeço a todo mundo que nos acompanhou ao vivo. Esse vídeo aqui vai estar gravado no nosso YouTube a partir de amanhã. Você quer acrescentar mais alguma coisa, Não, eu só Carlos? queria agradecer mais uma vez a gentileza do convite, mandar um abraço para todos os que estiveram aqui, né? Um abraço especial para todos aqueles com quem eu tive o prazer de trabalhar também. Né? Eu já trabalhei no MPS durante muito tempo. Ana Regina, Elaine, não sei mais quem está aí, mas as duas eu vi pelo menos um nome aí. Um abraço para todo mundo. Então, pessoal, agora a gente termina mais um MPS. Aguardo todos vocês na próxima quarta-feira, 1h da tarde. Um abração a todos, até lá. Obrigado.